5 anos de Hope. Eu quero hoje fazer com você um pequeno documentário animal. Olha que chique. Obrigado, querido. Ah, bom. Achei que era água suja, não é Gatorade. Glória, de coisa chique, rapaz. Deus abençoe, Deus abençoe. Quero contar uma história para você, depois você vai entender. A ostra é um molusco interessante, porque ela, quando é ferida, ela produz a pérola. Então, na verdade, a pérola é uma história que vem de uma história. Eu queria ler com você aí Mateus 13. Abre aí Mateus 13, se você quiser me acompanhar. Jesus conta uma história de uma pérola. Aí no verso 45, 46, sabe, apóstolo, eu fiquei pensando, e uma coisa Deus falou no meu coração, que Hope é uma pérola. Porque a Hope é fruto de uma história ferida. A ostra é Filhos Benditos. E eu não sei se você sabe, uma e mais ou menos 10 mil ostras ou milhares de ostras produz pérola. Por isso que é raro de achar. Senão o cara não procurava pérola, procurava ostra. A ostra, quando é ferida, esse molusco, na parte inferior ela produz uma substância chamada nácar ou madrepérola. E quando ela, um grão de areia ou um parasita entra e fere a ostra, ela libera o nácar. É uma espécie de saliva da ostra misturada com carbono, com cálcio. E ela então, como não consegue tirar aquela coisa, ela cobre a coisa. Eu vi como a história de Filhos Benditos foi acontecendo, como coisas foram chegando. Deus chegou literalmente incomodando. As coisas não chegavam prazerosas, chegavam incomodando. Tem que ser isso, tem que fazer aquilo, e tem que servir em tal ministério, e tem que andar em tal lugar, com resistências, com alegrias. Então a ostra, ela vai cobrindo aquilo, anos e anos, pelo menos 3 anos ela vai cobrindo aquela coisa com madrepérola, com nácar, até que ela fica aliviada, porque a coisa foi coberta por outra coisa. Uma história cobriu a outra história. E a história dessa igreja, a história de Filhos Benditos, são histórias cobrindo histórias, irmãos. Não é resolvendo coisas, é cobrindo aquelas coisas com outras coisas. E de todos esses sofrimentos da ostra, surgiu uma pérola chamada Hope Church. É uma história que vem de dentro de outra história. Porque a igreja, não sei se você sabe, a igreja não se abre. Você abre drogaria, você abre supermercado. A igreja nasce. A igreja nasce. Ah, eu vou abrir. Sabe, teve uma época que as pessoas achavam que abrindo um lugar, você abriu uma igreja. O pessoal até brincava na época, era o filho de Davi. Absalão, meu filho. Não tinha? Absalão, meu filho? Abre um salão, meu filho. Isso não funciona. Nós estamos numa geração orgânica. Vidas provocam lugares. Amém, queridos? Eu vou abrir um salão porque eu tenho gente que está precisando pôr num salão. Eu vou aumentar o ministério de crianças porque tem muita criança. Eu vou cuidar dos casais porque são muitas famílias que precisam ser restauradas. É orgânico. E a construção da pérola é uma construção orgânica. É sofrimento. É coisa não resolvida, mas coberta.
coberta pela bondade. Sabe por que paternidade está num dos pilares aqui? Porque é uma das maiores obras que Deus fez no início da liderança dessa igreja. Desde antes que eu me lembre, o assunto, na maior parte do tempo que eu falava com o apóstolo, eu tenho que falar apóstolo, né, André? Tem que falar apóstolo. É porque eu sou da época do André ainda, agora, né? Eu sou da época do André ainda. Não tinha nada na frente e um monte de coisa atrás. E sempre o assunto foi paternidade. Tem necessidade de paternidade. Nós precisamos de paternidade. Na igreja não tem paternidade. Essa coisa incomodou e foi sendo coberta com madrepérola. Foi sendo coberta com história, com sofrimento, com perdas, com renúncias. Porque quando Jesus fala de pérola, olha aí capítulo 13 de Mateus, versos 45, 46, ele fala: o reino de Deus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e achando uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Irmãos, quando você acha uma pérola, ela envolve duas coisas: renúncia e preço. Aquele homem abriu mão de alguma coisa porque ele entendeu que a pérola valia muita coisa. Hope vai entrar num momento agora que ela vai entender e deixar de ser pérola para ser boa pérola. Amém? Há um momento que nós ficamos olhando a ostra. É difícil abrir a ostra e tirar a pérola de maneira correta. Tem toda uma técnica. Eu nunca tirei porque eu nunca achei. Não é só achar a ostra. Não é toda ostra que tem pérola. Não é toda ostra que tem uma história que nasceu daquela história. Não é, a riqueza não está na ostra, a riqueza está na pérola. Ela é construída com história, com sofrimento. Ela começa com incômodo. Eu amei um dos pilares aqui, que é a obediência. Um grande pregador dizia que chamado sem obediência não é chamado. Obediência não tem prazer, irmão, tem chamado. Tem obediência. Não adianta só você falar: ah, o Senhor tem me chamado para fazer isso. Mas você foi? Não. O Senhor está me chamando para orar pelas pessoas. Tem que ter o passo. Você acha que foi fácil para Mateus largar a coletoria? Você acha que é fácil para a pessoa? Sabe, alguém disse assim: não adianta você matar o galo, vai amanhecer. Porque se o galo cantar ou não, vai amanhecer. E tem muita gente querendo matar o galo para ver se não amanhece. Há um propósito, há algo crescendo. É como a vereda dos justos. Então não adianta, Hope vai avançar. O que o Senhor quer saber é se a gente vai fazer parte disso ou não. O privilégio não está na ostra, está na pérola. Milhares de ostras nunca terão pérolas, porque nunca foram incomodadas. Uma igreja que não for incomodada não produz pérola. Ministérios acomodados são como ostras felizes, e só ostra ferida produz pérola. Só gente ferida faz ministério, porque ele é cheio de compaixão. Nós estamos juntos aqui ou não? Pérola tem uma história. Pérola é fruto de uma outra história. Ela não nasce por acaso. Ela é construída com algo que é doado, naka. Você tem que perder o seu naka para Deus produzir pérola em você. Você tem que perder algo. Quem quer andar na obra de Deus sem renúncia, sem entender o preço, nunca terá pérola. Nunca terá pérola. Para Hope chegar aqui, foi muita renúncia. Mas uma renúncia que entendeu o valor do preço. Eu ouvi duas coisas aqui hoje que vai me atrapalhar para dormir. E a culpa é de vocês. Uma, eu achei incrível: mar não produz ondas, o mar dança. Toda vez que eu olhar o mar agora, eu vou ver o mar dançando para o Senhor.
até a areia. Amém? Porque tudo depende de como a gente vê, né? Uma mãe foi buscar a filhinha na escola e o tempo fechou, começou a relampear, dar relâmpago e não sei o que, e a menininha apontou lá e ela mandando ela correr, porque estava com relâmpagos e podia cair uma chuva. Aí a menininha veio correndo para o carro, quando dava um relâmpago ela parava e fazia assim. Dava outro relâmpago ela fazia assim. Parecia as meninas dançando aqui, que eu cansei só de ver. Mas elas também cansaram. Tinha umas aqui que já estava assim, aleluia, a música está acabando. Que elas vão perdendo a cor, viu, gente? Dá para você ver que elas vão perdendo a cor. O sangue desce todo pro pé. O olho já pisca menos. Os movimentos já são meio assim. Eu falo, Jesus, eu estou cansado de ver elas de fazer. Quando a menininha chegou no carro, a mãe falou, minha filha, eu te chamando, e eu separando o tempo todo, cada vez dava um relâmpago, falou, mãe, Deus tirando foto de mim, eu tenho que fazer pose. Que foto, menina? Você não viu o flash? A menininha imaginou que cada relâmpago era um flash da máquina de Deus. Sabe por que suas fotos são feias no céu? Porque você não faz pose. Quando Deus tira foto, só sai foto da sua sombrinha, só sai foto do seu guarda-chuva, só sai foto das suas costas, você correndo. Não tem nenhuma foto bonita sua no céu. Essa menininha tem. Seu álbum no céu é horrível. Não é relâmpago no céu, é o pai tirando foto dos seus filhos. Não é o mar jogando onda na praia, é o mar dançando para o seu Deus, que toda a criação celebra. Não é nuvem passando no céu, são nuvens dançando para o Senhor. Toda a criação louva. Os pássaros não voam, os pássaros fazem coreografia, os pássaros. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Vitor falou uma outra coisa. Ele falou, será que eu daria o meu filho? Eu estava sentado ali e falei, que pai é esse? Que pai é esse que deu o seu filho por mim? Que loucura! Como é que Deus conseguiu um nível de amor desse tamanho, de dar algo que é tão precioso por alguém que não vale nada? Tem uma canção que diz, Jesus veio à terra e me amou mais do que o meu pecado. Seu amor por mim foi maior do que o meu pecado. Naca cobriu a areia. Aquele que ama cobre multidão de pecados. São produtores de pérolas. Mas eu fiquei preocupado aqui, porque o texto não fala de pérola, o texto fala de uma boa pérola. Existem muitas pérolas. Pérola é uma coisa fantástica, é a única joia que não pode ser partida. Diamante pode ser trabalhado, ouro pode ser trabalhado. Esses desenhinhos aí de ouro que estão nos seus pingentes aí, é porque o ouro pode ser mexido, a pérola não. A pérola é uma unidade. Se alguém te der meia pérola, pode ter certeza que não é pérola. Pérola não se quebra, não se muda. Quando Deus olha para você, para mim, para Hope Church, Ele vê uma coisa inteira. Quando você olha o arco-íris, parece que ele é metade. Mas quando os astronautas viram o arco-íris do céu, ele é um anel. Porque quando eu vejo da terra, eu vejo mais ou menos, mas quando eu olho do céu, eu vejo como é. Quando Deus lançou o arco-íris, Ele fez um anel, uma aliança com a sua criação.
Mas eu fiquei pensando, e é aqui que eu quero pôr algumas coisas no seu coração. Como nós podemos ser uma boa pérola? Eu quero sair daqui hoje à noite dizendo: Deus, Hope Church é a pérola que nasceu de dentro da ostra dos filhos benditos, de todo o sofrimento de filhos benditos, que você não tem noção da história de filhos benditos, do que foi preciso para se crescer em compaixão e dor, para gerar em partos extremamente dolorosos, para nascer uma pérola formada anos e anos, que é a Hope Church. Hope Church é uma história dentro de uma outra história. Por isso estava escrito ali: Hope Church, a casa dos filhos benditos. Então uma coisa está amarrada na outra. Eu não conheci Hope Church, eu conheci filhos benditos. De dentro de filhos benditos eu conheci a Hope Church. Ela tem uma história que nasceu desses pilares de treinamento, de paternidade, a restauração familiar, a obediência. Tudo isso veio nesse processo. Foi o nácar, foi a madrepérola cobrindo as coisas até formar a pérola. Aqui você já notou que vocês não resolvem as coisas, vocês cobrem as coisas. Todas as histórias que eu escuto aqui, assim, aconteceu isso, mas Deus foi fazendo isso, foi fazendo isso, foi fazendo isso, foi fazendo isso, e a coisa seguiu. Pérolas, 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 pérolas. Mas eu quero pedir a Deus, e essa foi minha oração vindo para cá: Senhor, eu não quero que a Hope Church seja uma pérola só, porque tem pérola que não vale nada, tem pérola que vale muito pouco. Como a Hope Church pode ser uma boa pérola? E eu fui estudar, irmãos, como que se separa uma pérola de uma boa pérola. Porque esse homem da parábola era um mercador de pérolas, ele trabalhava com pérolas. O reino de Deus não é só pérolas, são pérolas especiais. Você tem um valor muito grande para Deus, muito grande. Você não tem ideia, não tem ideia do preço que foi pago pela sua vida. Você não tem ideia. Nenhum de nós tem ideia. Nós temos alguma ideia. A gente vê o arco-íris pela metade. Mas eu queria dizer para você que Hope Church vai viver agora uma promoção pela graça de Deus, de pérola para uma boa pérola. A ostra tem sofrimento, a pérola agregou valor ao sofrimento. Os irmãos estão entendendo isso? Quanto você pagaria por uma ostra? Nada. Quanto você pagaria por uma ostra que tem uma pérola grande dentro? Muito. Muito. Tem 3 características, viu, apóstolo, para distinguir uma pérola de uma boa pérola. E eu quero profetizar essas 3 coisas para essa igreja, para ela poder sair da promoção de pérola para boa pérola. Irmãos, tem coisa que tem valor, tem coisa que tem muito valor. Tudo é carro, é ou não é? Tudo é carro? Não. Tem carro e tem veículo. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Tem casa e tem casa. Tem hotel e tem hotel. Eu já fiquei nos 2 tipos. Então essa conversa que, graças a Deus eu tenho um carro. Amém, irmão? Amém. Mas tem carro e tem veículo. Graças a Deus você tem um carro, melhor que o ônibus. Ou Uber, que a irmã está na luta para ver se vence. Mas sabe qual é o problema? O problema é quando você experimenta. Hein? Irmãos, eu amo carne moída. Dia que eu for na sua casa, pode fazer, viu, Daniel? Pode fazer, eu amo. Quando ela então mergulha no arroz e eles entram numa comunhão. Fala a verdade, hein?
uma carninha moída temperada, num arrozinho bem feito. Aí eles se misturam e vira a cor do meu time, é preto e branco. Aí você come e fala que delícia, até a hora que estaciona no seu prato uma picanha argentina, de um animalzinho chamado Angus, uma coisinha à toa, e a carne moída entra em depressão. Existe pérola, mas existe um tipo de pérola que é chamada boa pérola. E o meu desejo, quando Deus olhar para a Hope Church, falar: existe pérola e existe a Hope Church. Três características diferenciam uma da outra. Primeiro, o formato. Irmãos, a ostra, ela constrói em torno do que entrar. Se entrar um grão de areia comprido, ela constrói uma pérola comprida. Tanto que a palavra pérola vem de perula, desenho de pera, porque as primeiras pérolas eram mais compridas. Tem pérola que é mais comprida. Sabe, irmãos, essas coisas que eu estou te falando aqui não é que vai alcançar, não. Ela tem que ser assim, é na origem. É na origem. E existe ostra que, dependendo do desenho do que entrou, do grão de areia que entrou, do tipo de agressão, que ela constrói em volta uma bolinha perfeita. A pérola fica perfeita, um formato bonito, e quanto mais perfeito o formato, mais valor ela tem. Eu quero profetizar para essa igreja que o Senhor acerte os desenhos, que o Senhor acerte as beiradas, que o Senhor acerte o que está meio torto. Amém, querido? Quando Deus olhar para cá, falou: é isso. É isso. Tem o formato que eu quero para esse lugar, para essa hora, para esse povo. Não é algo para se alcançar, é algo que nasce ou não nasce. E aí só Deus pode fazer. Eu quero pedir que Deus trabalhe o formato da Hope Church. Amém? Você recebe isso aí? Não é para os homens olharem e falar está perfeito, não. É para o mercador das pérolas, o nosso amado mercador das pérolas, que deu tudo o que ele tinha pelo valor dessa pérola. Por isso Jesus fala: é como o reino de Deus. Custou a Deus, que o reino de Deus só se constrói por Deus. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Todo reino tem um rei. Por isso que ele é o rei Jesus. Amém? Formato. Segunda característica, irmãos, porque a pérola é a única joia que reflete brilho. As outras você tem que jogar uma luz e tal. A pérola não. Qualquer brilho ela produz brilho. E quanto mais brilho, mais valor ela tem. Eu quero profetizar para essa igreja que ela vai brilhar a partir desse ano. Brilho. Brilhar para os homens? Não. Para o mercador das pérolas. Ele olhar e falar: brilha, Hope. Brilha, Hope. Como o seu brilho me atrai, Hope. Que quanto mais brilha, mais valor agrega. Quanto mais luz puder sair da sua vida, mais valor sua vida tem. Você é a luz do mundo. Jesus começou dizendo: eu sou a luz do mundo. Depois ele olhou para nós e falou: vocês são a luz do mundo. De onde vem essa luz? Vem dele. Por isso que nós somos a lâmpada que está no velador, a vela. Ele é a luz. Amém, queridos? Quero pedir a Deus que aumente o brilho da roupa. Brilho nas vidas, brilho na história. Porque nós estamos num mundo que está escurecendo cada dia mais, irmãos.
numa cultura brasileira que está escurecendo rapidamente, num mundo que está cada vez mais escuro, sem luz. Então é importantíssimo que Hope brilhe como os luzeiros no firmamento, diz Paulo, escrevendo aos Efésios. Porque quanto mais escuro, mais a luz aparece. Amém? Formato, brilho, e a última coisa, sabe o que é? Tamanho. Ai, pastor, graças a Deus, eu quero que a Hope cresça. Não é o tamanho que vai ter, é o tamanho que já tem. Não preocupe com ser grande, preocupe do Senhor poder te fazer grande. Falava isso com o apóstolo: tamanho não passa por números, passa por qualidade. Eu quero abençoar a Hope. Está na hora de Deus mexer no tamanho. Quanto mais tamanho, não é ter 50 mil membros, é ter 50 mil quilowatts de potência espiritual. É doente ser curado, é deprimido ser restaurado, é casamento falido ser ressuscitado, é crente obeso ser crente que malha, que vai começar a ter energia do Senhor, talento, sair do incômodo para a produção, sair do medo para a ousadia, sair da saudade para a realidade, buscar o futuro sem medo, porque tem um presente estável. Tamanho. Jesus falou uma coisa para uma das igrejas de Apocalipse: você pensa que você é grande, você pensa que você é poderosa, você não é nada. Agora, já pensou o Senhor olhar para a Hope e falar: gente, vocês estão achando que vocês são isso e aquilo, vocês não têm noção do tamanho que vocês têm. Formato, brilho e tamanho, isso define uma boa pérola. Sabe por que algumas pérolas são grandes? Porque o que provocou a pérola foi uma coisa grande que feriu a ostra. Está entendendo isso? E ela teve a coragem de produzir uma carga enorme de nácar, de madrepérola, e falou: não importa o tamanho dessa dor, o tamanho dessa coisa, eu vou cobrir, eu vou transformar o sofrimento numa joia, e vou agregar valor ao sofrimento. Recebe essa palavra. Boas pérolas. Fica de pé que nós vamos orar. Como diz o Vitor, é isso que Deus pôs no meu coração. A palavra é essa. Se você quiser, eu prego mais meia hora falando as coisas que não tem mais nada a ver, ou eu falo o que Deus já mandou falar. Apóstolo gosta de deixar eu vir, né, apóstolo? Nós vamos voltar aqui ano que vem. Você vai ver uma tarde inteira, um sábado inteiro. Eu vou salivar tanto que você vai cansar. Senta na frente para voar, cuspe pastoral. Levante suas mãos assim, repita comigo: eu quero ser boa pérola. Eu quero ser boa pérola, em nome de Jesus. Pai, Hope Church é uma pérola construída pelo amor, pela renúncia, pelo preço de filhos benditos. Uma história que agregou valor à sua história de origem. Por isso, ó Deus, nós celebramos essa construção da pérola ao longo desses 5 anos.
Agora quero pedir, ó Deus, que o mercador das pérolas olhe para cá e diga: não, é uma boa pérola, construída lentamente ao longo dos anos, naca sobre naca, madrepérola sobre madrepérola, pequenas porções de cobertura de amor, de renúncia, de lágrimas, mas que aos poucos está se transformando numa boa pérola e enchendo os olhos do mercador de pérolas. Que haja muito brilho nesse lugar, que haja grandeza espiritual, que haja, ó Deus, um formatar do Senhor, um trabalhar do Senhor para cada vez mais o desenho ser bonito e perfeito, o desenho da excelência. Que haja excelência, que haja brilho, testemunho, que haja, ó Deus, grandeza, dignidade, nobreza, que seja uma igreja nobre, uma igreja que possa entrar nos palácios e entrar no trono do rei para falar com ele, como Esther entrou naquele dia, porque o cetro do rei está virado para essa igreja. Recebe nossa gratidão por esses 5 anos e por uma pérola que vai cada vez mais aumentar seu valor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Quer que eu cante também, não? Palavra top, né? Eu queria mais. Como você vai dormir lá em casa, eu não vou te deixar dormir mesmo. A gente vai ficar aprendendo. Diga pro seu irmão, vamos crescer. Que bom, né? É isso aí, tem um vídeo aí, não tem? Pode sentar. Vou sentar.
trabalhamos a mão no arado, na construção, participei junto, Deus sempre abençoando, e nós conseguimos, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, chegar até onde nós estamos. Sou muito feliz por estar aqui, sou muito feliz por servir a Deus nesta casa, na Hope, e eu creio que esses são apenas esses são os primeiros 5 anos de muitos que ainda virão. Em nome de Jesus eu agradeço. A paz, igreja. Então, ano de 2019 na nossa igreja Hope foi um ano de estabelecimento, foi um ano onde muitas pessoas entraram e muitas pessoas saíram, mas todas elas contribuíram para o crescimento da nossa igreja. E 2019 também foi um ano de crescimento pessoal para a minha vida, porque foi um ano que eu tive que tomar uma decisão. Eu me encontrei na Hope, só que era muito longe da minha casa. Então foi aquele ano que eu me mudei para Duque de Caxias, para ficar perto da igreja, para ficar mais próximo. E com isso eu percebi meu crescimento, tanto pessoal como espiritual. E hoje, assim, para mim é uma bênção, né? Estar aqui na igreja, conhecer pessoas, hoje estar com os adolescentes. E aí, pessoal, no ano de 2020 eu cheguei aqui na Hope, né? Fui muito bem recebido, apesar das dificuldades do país. Estávamos vivendo uma pandemia e nós ainda não tínhamos o culto presencial, que eram os cultos online, mas logo as coisas foram se normalizando e nós fomos, né, nos ambientando com essa nova fase da pandemia da Covid-19. Para nós era muito difícil, né? Porque a igreja é aquele povo que quer abraçar, quer ficar pertinho, então nós tínhamos essa dificuldade, mas logo Deus foi trabalhando, né? E as coisas foram se normalizando e hoje estamos aqui. O ano de 2020 foi um ano difícil, não só para mim, mas acho que para a igreja, porque ela era intitulada a Igreja do Abraço e a pandemia não deixava a gente se aproximar muito. Teve os cultos online e logo depois foi liberado, mas você também não podia ter acesso tanto o abraço quanto chegar muito próximo, porque ainda era obrigatório o uso de máscara. Também foi um ano que tive desempregado e que graças a Deus fui sustentado por ele. E é isso, mas a importância da Hope na minha vida é que aqui a gente aprende todo dia. É uma igreja de ensino, ela te ensina como ser, como se comportar, como agir. Nessa época eu acho que eu aprendi muito e hoje em dia eu louvo a Deus pelos 5 anos de Hope. Falar em 2023, o que tem sido esse ano nas nossas vidas aqui na igreja. Na verdade, esse ano foi o ano que nós viemos pra cá, né? Eu, o Bernardo e o Ezequiel, o marido, nós éramos de outra igreja, viemos pra cá esse ano. E foi um divisor de águas de nossa vida, porque nós estávamos passando por alguns problemas espirituais e pessoais. E aqui nós encontramos esperança, né, como diz o nome da igreja. E começou o discipulado. Ele tem sido um diferencial, porque lá nós temos realmente aprendido sobre a vida espiritual, temos aprendido a identificar coisas na nossa vida que nós nem sabíamos que existia, nós temos sido tratados. Aleluia!
Ano passado, quando o pastor Zezinho ele veio aqui, ele me deu uma palavra sobre treinar um grupo de discipulado, e logo após o Open House nasceu. Ele me chamou no canto. Na verdade, a gente ficou lá em casa assim, então às 4 horas, não foi? Aí ele falou comigo: André, pega um grupo da igreja e começa um discipulado forte. Esse grupo vai crescer, vai amadurecer. De vez em quando eu pego alguns conselhos com ele, isso é maravilhoso, gente. Pegue conselho com pessoas que vão mudar a tua história. Já que a gente é a igreja do abraço, a gente podia terminar se abraçando demais, né? Vai ser muito bom. Amanhã a gente vai estar com a Aline Lani, ela vai estar fazendo a parte da adoração. Vai ser louvorzão, e depois a gente tem o apóstolo Dalton, e vai ser uma bênção. Mas essa noite, fica de pé aí, abraça o maior número de pessoas que você puder. Diga que bom que você está aqui. E eu queria pedir algo a vocês. Vamos terminar cantando aquela música? Não vamos embora agora não. Cadê a turma aí do louvor? Nós vamos adorar, não corta ainda não aí não. Que a gente vai adorar. Aleluia. Vamos adorar. A perseguição não parou a igreja. Ninguém pode parar. Diga para o seu irmão: ei, abrace. Cadê as meninas que dançam profeticamente? Vem todo mundo para cá aqui, ó. Vamos adorar todo mundo junto. Flavinha!
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Começa a marchar aí onde você está. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Uma igreja que procura o reino, a justiça, o domínio. Som. Buscamos um ambiente de glória.
dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é meu lugar, não. Nova vida ele prometeu, todo aquele que nele crê. Mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar. Aleluia! Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Se a tristeza salta de alegria diante do meu rei, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Se a tristeza salta de alegria diante do meu rei, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Como filhote de boi selvagem, eu saltarei. E como a corça suspira pelas águas, eu correrei. Como filhote de boi selvagem, eu saltarei. E como a corça suspira pelas águas, eu correrei pra ti, Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Se a tristeza salta de alegria diante do meu rei, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Se a tristeza salta de alegria diante do meu, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei.
Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu bem que tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Eu bem que tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Ei! Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou. Aqui tem um bando de louco por Jesus Cristo. Aqui tem um bando de aqui tem um bando de louco por Jesus Cristo. Aqui tem um bando de louco por Jesus. Eu me alegrarei. Que Deus te abençoe.